Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? A nossa aula hoje é de matemática, página 11, tá? Nós vamos falar sobre estimativas. Estimativas não é você falar o valor exato da conta, mas sim você prever um valor aproximado da conta, tá? Então o texto fala assim, ó, estimativas. Fazer uma estimativa consiste em prever valores aproximados de uma quantidade na resolução de um cálculo, na indicação de um peso, de uma medida. Ou seja, não é determinar de forma exata o resultado, e sim analisar a situação e prever um valor mais próximo possível da realidade, tá? Então, nós temos aí duas prateleiras, uma prateleira pequena com um número menor de brinquedos, né? Se você fosse falar quantos brinquedos tem, seria até mais fácil, porque não tem tantos objetos, então, rapidamente você responderia 5, né? Na segunda prateleira, você já olharia e talvez você tivesse que contar quantos realmente tem. O menino estimou aí em 12 brinquedos, tá? Porque quando tem muito mais objetos, fica mais difícil estimar, tá? Então, aí vai dar muito mais que 12 brinquedos se nós fôssemos contar realmente. Mas estimativa, como não é dar o valor X, ou seja, o valor exato, então nós estimamos, tá? Prevemos um valor aproximado. No desafio, aí você vai fazer, primeiro, você vai responder sem contar, estimando, prevendo quantos cachorros tem aí. Você vai me colocar quantos cachorros você acha que tem aí, na 1. Na 2, você vai contar e vai ver se você acertou ou não. Tá joia? Quero ver a sua resposta depois, hein? Virando a folha, nós temos os numerais ordinais e nós temos um prédio aí. Então, o prédio de andar, ele começa no térreo e ele vai até o 15º andar, né? Aí nós falamos que ele tem 15 andares, ele vai até o 15º. O valor ordinal, ele é ordem, ele significa ordem, por isso que ele se chama ordinal, porque vem de ordem, tá? Assim como o nosso lugar na fila, por exemplo, você está na fila do supermercado, você é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. É a posição que você ocupa na fila do mercado, tá? E não a quantidade de pessoas que tem na fila, é a posição que você ocupa na fila. Assim é com o prédio, tá? Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e assim vai sucessivamente. Observe algumas ordens aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 10º, 11º, 12º e assim vai. Os numerais ordinais, eles são limitados, assim como os numerais nosso normal da matemática, tá bom? Então, ele também é limitado. E aí, você vai continuando. Jogo rápido. Primeiro, ao entrar no elevador, João aperta o 15. Para qual andar o João vai? O 15, se eu estou no 15, que andar eu estou? 15º andar, tá? Se eu andei 15 andares, eu estou no 15º andar. Júlio quer ir 2 andares a mais do que João. Então, qual o número que ele tem que apertar? Para qual andar ele vai? 17º, né? Ó, porque se eu estou no 15, eu vou contar mais 2, 15. O que vem depois do 15? 16, depois o 17. Então, eu estarei no 13º andar, tá bom? Depois aqui, fazendo uma entrevista. Eu quero que vocês preencham essa ficha aqui. Peça ajuda da mamãe, do papai, da vovó, de quem estiver aí por perto, tá? Você vai colocar seu nome, sua idade, seu peso, sua altura, rua, número, CEP, cidade e telefone, tá? Depois que você anotou tudo, você vai pintar de vermelho o número da sua casa, o CEP e o telefone. Por quê? Porque são números.
tá? Então, ó, você vai pintar de vermelho o número da casa, o número do seu telefone e o número do CEP. De azul, você vai pintar o seu peso, a sua altura e a sua idade, tá joia? Então, você vai usar essas duas cores aí. E aí, nós terminamos por aqui. Vamos parar na entrevista, tá? Vamos parar na entrevista hoje. Se bem que pro pessoal de manhã eu dei a hora da leitura também, então eu vou fazer com vocês, tá bom? Depois que você pintou, você vai pra página 14, então, hora da leitura. Uma história para descontrair. Diz uma lenda árabe que séculos atrás, Aldebazan, rei do Iraque, ao pegar no sono na larga varanda do seu palácio, sonhou com 7 jovens que caminhavam por uma estrada. Em certo momento, vencidas pelo cansaço e pela sede, as jovens pararam. O sol estava escaldante. De repente surgiu uma linda princesa que se aproximou das 7 jovens e ofereceu-lhes água pura e fresca. Depois de lhes saciar a sede, a bondosa princesa despediu-se delas, que, reanimadas, seguiram viagem. Despertando do sono, o rei, interessado em entender o sono que teve, mandou chamar Sanib, um astrólogo famoso, para interpretar seu sonho. Então Sanib explicou: Alteza, as 7 jovens que caminhavam pela estrada representam as artes e as ciências humanas, como a pintura, a música, a escultura, a arquitetura, a retórica, a dialética e a filosofia. A princesa que as socorreu representa a matemática. Sem o auxílio da matemática, as artes e as ciências não poderiam ter seguido adiante, tá? Primeiro, você concorda com a definição do sonho de Sanib? Ele interpretou do jeito certo? Você acha? Você acha mesmo que a matemática, que as 7 jovens representam as ciências humanas e sem a matemática, as artes e as ciências não poderiam ter seguido adiante? Você concorda, sim ou não? Tá? 2. Qual a sua opinião sobre a importância da matemática? Por que a matemática é importante na nossa vida? Lembra que a Pro falou no começo da aula que sem a matemática ficaria muito difícil a nossa vida, porque nós usamos os números em tudo, para fazer conta, para pesar as coisas, para identificar a nossa altura, o nosso peso, a data do nosso aniversário, né? E datas importantes, datas comemorativas, calendário escolar, agenda e um monte de coisa. Então a matemática, só para ajudar na sua resposta, a matemática é muito importante para a nossa vida, tá? Então assim, você pode dizer que sem a matemática nós não conseguiríamos fazer muitas coisas, principalmente em facilitar o nosso dia a dia. Então a matemática ela facilita e muito o nosso dia a dia. E você sabia que até para fazer as vacinas das doenças que estão aí, usa-se a matemática por conta de cálculos químicos, assim? Então a matemática é muito, muito, muito importante. Tá joia? Nós terminamos aqui. Depois eu quero ler a sua resposta. Ó, um beijo, tá? Vamos agora para nossa aula de ciências. Tá joia? Fiquem com Deus.